Paz da igreja, amém? Podem todos se sentar. Pastor, obrigado. Obrigado pelas palavras. Também fico feliz de ter estar pregando há tanto tempo aqui na Betel. E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser eu falando, mas o Espírito Santo me usando para transformar vidas. Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Já falei algumas vezes aqui na Betel sobre nós termos o hábito de conhecer a palavra de Deus. Na última mensagem que nós ministramos, eu não lembro se você fez anotações ou não, já está no YouTube, viu, pastor? A última, que foi sobre conhecer, sobre a importância das Escrituras. E daí a gente foi citando naquela mensagem vários textos bíblicos que mostravam como os homens de Deus na Bíblia, eles usavam a própria Bíblia para defender a Bíblia e as teses e teorias deles. A gente cita Josué 1:8, na tua palavra meditarei de dia e de noite, Esdras 7:10, que fala que Esdras propôs no coração dele, com diligência, estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Falamos de Mateus, de vários outros textos bíblicos, e encerramos com Romanos, o apóstolo Paulo, citações bíblicas dizendo que a Bíblia, um livro citando o outro. Então, esse tem que ser o nosso manual de regra e fé. Se você quiser ouvir essa mensagem depois, está lá na internet. Tem na página da igreja ou é só na minha, a última mensagem? Tá mas se você bater lá Paulo Bichara, Betel, vai aparecer, tem bastante mensagem. Então, se você não conseguir anotar tudo, depois você pega lá. Mas como o pastor falou, já deixa a caneta aí no jeito. E hoje eu vou ler Provérbios capítulo 4, versículo 5 até o versículo 10. Do 5 ao 10. Vamos acompanhar aqui. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se aparte. Versículo 6. Não abandone a sabedoria. Olha agora, ó. Aqui ele começa a trazer algumas recompensas da sabedoria para a nossa vida. Aí ele cita, ó, não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Então, uma das coisas que a sabedoria traz para nós é proteção. Proteção no quê? Geral. O texto não trouxe nenhuma especificidade. Está dizendo de maneira genérica, proteção na vida, nas finanças, na família, na vida emocional, espiritual, conjugal, na criação dos filhos, no trabalho, em tudo. Na proteção no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Então, se nós temos sabedoria, nós estamos protegidos. Do quê? Da tragédia, da morte, da destruição, da falta de saúde. Isso não quer dizer que nós estamos isentos. Não sei se você lembra, lá em Romanos, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 1 João diz que este mundo jaz no maligno. Então, nós sofremos a consequência do pecado, mas nós podemos ser protegidos e ter os efeitos do pecado minimizados, reduzidos quando buscamos por sabedoria. É mais ou menos assim, você pode morrer. Eclesiastes 7:17 fala, não destruas a si mesmo, não precisa pôr não. Por que morrerias antes da hora? E tem vários outros textos que dizem, honra o teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na face da terra. Ou seja, você vai morrer, isso é fato. Mas você pode antecipar ou não antecipar a data do propósito, do plano que Deus tem para você. Então, quando nós obedecemos, a Bíblia diz em Isaías 1:17-19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, o melhor dessa terra. Então, se eu obedecer, se eu seguir a sabedoria e buscar por ela, eu vou ser protegido. Eu vou morrer no momento que Deus quer que eu morra. Eu vou viver da melhor forma possível, mesmo debaixo de um mundo que jaz no maligno, mesmo diante das adversidades, mesmo podendo ter que enfrentar um desafio. Por isso que um dos episódios bíblicos que eu mais gosto é quando Ananias, Azarias e Misael, quem sabe quem são esses três? Ananias, Azarias e Misael são Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes babilônicos, que o rei da Babilônia deu para eles. Os nomes hebraicos deles é Ananias, Azarias e Misael. Eles chegam diante do rei Nabucodonosor e o rei fala, é verdade que vocês não vão adorar a minha imagem? Porque se vocês não adorar, vocês vão pegar fogo lá, vocês vão queimar na fornalha de fogo ardente. E a resposta deles é que é impressionante, porque eles falam assim, ó, nós nem precisamos te responder sobre esse negócio, ó rei, porque o nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará dessa fornalha. Mas ainda que ele não nos livre, a gente não vai adorar teu Deus, pode jogar a gente. E daí eles jogam eles. Ou seja, mesmo eles sabiam que Deus ia livrar, e Deus livrou, eles não se queimaram. Mas eles dizem, mesmo se Deus não livrar,
eu continuo adorando a Deus. Então é como diz aquela música, eu não adoro a Deus pelo que Ele faz para mim, mas por quem Ele é para mim. Porque eu tenho a esperança da vida eterna. Eu não adoro a Deus porque eu vou ter um casamento feliz, mas eu adoro a Deus porque Ele é o meu Deus, digno do meu louvor, e eu quero passar a vida eterna nos céus. Eu adoro a Ele por isso. E claro que, quando eu busco por sabedoria, busco aprender, eu minimizo os efeitos das dores, do pecado, da tragédia, do mal sobre a minha vida. Então, aqui o texto já está trazendo, ó, busca a sabedoria e ela vai te proteger. Ame-a e ela cuidará de você. Mais um, ó, proteção e cuidado. Versículo 7. O conselho da sabedoria é, procure obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir, e aqui ele coloca a palavra entendimento como sinônimo de sabedoria. Sabedoria, ela tem uma aplicação mais ampla do que um próprio conhecimento, mas o que o texto está dizendo é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você tem. E aí a gente já vai ver, versículo 8. Dedique autoestima à sabedoria, ou a mais uma recompensa, e ela o exaltará. Que mais que eu ganho com sabedoria? Eu serei exaltado. O que é ser exaltado? É destacado diante de Deus e dos homens. Como assim? Na presença de Deus, eu vou ter mais intimidade com Ele, vou ser um destaque espiritualmente, vou sentir a presença dEle, Ele vai falar comigo, eu vou viver de fé em fé, experimentá-lo de glória em glória, porque eu busco por sabedoria. Então eu serei exaltado, terei galardões, conhecerei a voz de Deus, conhecerei a voz do Espírito na minha vida, saberei lidar com as adversidades por conta disso, e também diante dos homens. E a gente tem mais alguns textos que nos dizem isso, a gente não vai abrir em todos eles agora, mas você está anotando Provérbios 21:14, diz que uma das recompensas da sabedoria são riquezas na terra, por exemplo. Abrace-a, a sabedoria, abraça ela, busca ela com tudo que você tem, e ela vai te proteger, vai cuidar de você, vai te exaltar, e o honrará. Mais uma recompensa, honra. Versículo 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Olha que extraordinário esse texto. Só que perceba que antes de tudo isso, ele exige que a gente busque. Então eu tenho que ir atrás. Eu tenho que fazer, pedir e dar-se-vos-á, mas daí vem buscai e batei. Então eu tenho que bater, eu tenho que buscar. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Jesus fala uma vez que eu só peço, mas agora eu tenho duas ações para tomar, bater e buscar. Então não adianta só pedir por sabedoria, eu tenho que buscar. E ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Mais uma recompensa da sabedoria, vida longa. A sabedoria, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que você tem um monte de recompensas buscando por sabedoria. Eu fiz uma nota, eu peguei do capítulo 1 ao capítulo 31 de Provérbios, conforme eu lia os capítulos, eu ia anotando as recompensas da sabedoria. E elas são inúmeras. Elas incluem o que nós vimos aqui, cuidado, amor, proteção, dinheiro, você consegue dinheiro com sabedoria também, vida longa, e aí qualquer texto que você lê, você vai encontrando recompensas da sabedoria. Você se torna mais entendido, você consegue discernir as pessoas ímpias, as pessoas más, aqueles de quem você deveria se afastar. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque esse tema, sabedoria, às vezes ele é pouco falado. A gente fala muito disso, desde que eu comecei a ministrar, né, pastor? Por quase todos esses 10 anos, eu tenho colocado como foco o tema sabedoria. Claro que ele se desdobra em tudo, mas a base da sabedoria é isso aqui que a gente acabou de ler. A sabedoria é a coisa principal, adquire-a com tudo que você possui. Vocês conseguem colocar na Almeida Revista e Corrigida? Provérbios 4:7, ARC, Almeida Revista e Corrigida, Provérbios 4:7. Essa tradução ela é um pouco mais antiga do português, então às vezes ela é um pouco mais difícil de entender, mas ela acaba ficando um pouco mais próxima do original, embora dentro de tradução você vê um universo de problemático para você conseguir traduzir textos e manuscritos antigos de uma língua para outra. Você já reparou que em casa, às vezes, você fala um negócio para tua mãe, para o teu irmão, aí teu irmão fala um diferente para o pai, que fala um diferente para o outro. Então você imagina ter que fazer um monte de tradução de uma língua para outra. Então às vezes você perde o sentido original. Se você perde dentro de casa, falando a mesma língua, conversando com o pai, com a mãe, com os irmãos, aquela brincadeira do telefone sem fio, imagina você fazendo traduções. Mas, Provérbios 4:7 na Almeida Revista e Corrigida. Se não der, não tem problema.
mas lá diz assim, a sabedoria, ou a Almeida Revista Atualizada também, a ARA. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria com tudo o que possuis. O que isso está querendo nos dizer? Basicamente, pode pôr ali também, 4:7, o que essa outra versão que nos diz, Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria, use tudo o que você possui. Quando diz use tudo o que você possui, isso quer dizer o teu tempo, o teu dinheiro, a tua família, o teu trabalho, quando você vai sair de casa, se você conseguir se envolver na busca por sabedoria, aí todas essas recompensas vão vir sobre nós. Então eu queria na mensagem de hoje recapitular alguns conceitos importantes sobre sabedoria. O primeiro deles, que é o que eu acabei de trazer, é a importância da sabedoria e como ela traz inúmeros benefícios para nós. Sabedoria permite com que você avance, com que você seja honrado, exaltado, cuidado, protegido, recompensado com riquezas, com amor, com paz interna, com salvação, com ajuda ao próximo, com habilidade de persuadir as pessoas, com habilidade de detectar uma mensagem mentirosa. Tudo isso você adquire com sabedorias. No teu dia a dia, na prática, o que é isso? É você saber se a pessoa que está trabalhando para você é boa ou não, se ela deveria continuar ali. É você saber se o emprego onde você está, realmente você deve continuar. Sabe aquela mania que muita gente tem? Não, eu vou embora para São Paulo, Curitiba, e passo uma temporada lá, né, pastor? E volta para a terra onde nasceu. Deus nos deu um desígnio geográfico. Ele tem um propósito geográfico para nós. Antes da gente nascer, Deus nos escolheu para alguma coisa. Isso está lá em Jeremias 1:5, onde diz: antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te escolhi por profeta entre as nações, para Jeremias. Para o apóstolo Paulo, ele diz a mesma coisa, em Gálatas 1:5 diz, Gálatas 1:15, antes de eu nascer e ser formado no ventre da minha mãe, Deus me separou e me escolheu para pregar aos gentios. Isso você vê lá em Atos 13:46 também. O mesmo com João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 5 e 15. Antes dele nascer, ele foi escolhido e separado por Deus no ventre da mãe dele. Então, olha, João Batista, Jeremias, Samuel com 8 anos já é chamado e separado. Sansão, antes de nascer, é separado. O apóstolo Paulo, eu e você, antes de nascermos, fomos separados e escolhidos por Deus. E para cumprirmos o nosso propósito e chamado, nós cumprimos ele em algum lugar, que é o propósito, o desígnio geográfico que Deus deu para a gente. Aonde Deus quer que eu esteja. Então, para eu ter essa resposta, será que eu tenho que ir embora para Santa Catarina, para Curitiba, para São Paulo, para o Rio de Janeiro para trabalhar, para achar emprego? Ou será que é aqui onde Deus quer que eu esteja? Essa resposta você tem quando você adquire sabedoria. Será que eu deveria mesmo casar com esse homem com quem eu estou namorando, ou com essa mulher com quem eu estou namorando? Ou será que é certo mesmo nessa situação eu falar desse jeito com o meu filho? Ou a forma com que eu estou vendo o meu emprego, será que eu estou tratando a minha empresa, a empresa onde eu trabalho, da forma correta? Essas respostas você tem quando você tem sabedoria. Você não tem um problema no casamento. Você não tem um problema financeiro. Nós temos um problema de falta de sabedoria. Quando falta sabedoria, você não sabe falar, você não sabe agir, você não sabe o momento de trabalhar ou não, aonde e como. Olha, coloca para a gente Eclesiastes 8:5. Olha o que diz esse texto. Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio, olha agora, saberá a hora e a maneira certa de agir. Isso é sabedoria, você saber a hora e a maneira certa de agir. É quando falar com o teu filho, ou quando deixar de falar. Lembra Eclesiastes 3 que diz: há tempo para tudo? Tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de falar com o marido, tem hora de não falar. Para falar com a esposa, primeiro deixa ela jantar, comer bem, dá um lanche bem gostoso para ela, ela vai estar bem calma e feliz, daí você fala com ela. Agora, se ela irritada, tendo que cuidar da casa inteira, espera ela tomar banho, comer, você pede um lanche lá aqui na cidade, esses lanches bem gostosos, aí ela está bem animada, e para o marido a mesma coisa. Então, se você falar na hora errada, você perde uma oportunidade porque falou do jeito errado. Você pode fazer a coisa certa, mas se fizer do jeito errado, ela não tem efeito. É igual eu querer te ensinar um negócio batendo em você. Você vai rejeitar. Você vai falar: que isso, Paulo, você está me batendo? Não adianta, por mais que eu esteja com a verdade, eu perco pela forma. Então você tem que fazer, mas fazer da forma certa.
E não só fazer e fazer da forma certa, mas o teu conteúdo, não adianta a forma estar correta, com amor, com carinho, com beijo, com simpatia, mas com o conteúdo errado. Então a forma e o conteúdo tem que estar certo. E isso você adquire com sabedoria. Olha só, vamos ler de novo. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Amém? Agora 1 Reis 3:9. 1 Reis 3:9. Aqui diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Tempo e modo, a hora e o que fazer, como eu ajo e quando. Agora olha o que Salomão ora para Deus, quando Deus fala assim: o que você quer que eu te dê, Salomão? Aí ele faz uma oração, olha o que ele fala. Isso é Salomão pedindo para Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Na ARC lá está escrito um coração sábio. Um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de, olha agora, de distinguir entre o bem e o mal. O que é um coração sábio? Um coração com discernimento? É um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. É você saber o que é certo e errado. É certo ou errado? É bom ou não eu casar com essa pessoa? É bom ou não eu estar nesse relacionamento? É bom ou não eu mudar de cidade? É bom ou não eu promover esse funcionário? É bom ou não eu mudar de empresa? É bom ou não eu ter esse filho? É bom ou não eu colocar esse filho nessa escola? É bom ou não ele ir para a universidade? É bom ou não ele estudar isso aqui? É bom ou não eu investir meu dinheiro nisso? Essa resposta é distinguir entre o certo e o errado. É bom ou não eu me relacionar, eu ter amizade, trazer essa pessoa para o meu núcleo mais íntimo, onde eu compartilho as minhas intimidades, ou eu deixo ela num núcleo afastado? Essa pessoa é boa ou má? Isso é sabedoria, que é o que Salomão está pedindo. E é bem o que nós lemos em Eclesiastes 8:5. Me dá um coração sábio para discernir entre o bem e o mal. E lá no que nós lemos em Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Então quando diz ali, dá pois ao teu servo um coração cheio de capacidade de saber o tempo e modo, para governar o teu povo. Porque se ele souber o tempo e o modo de governar o povo, não tem mais erro. E é o que aconteceu com ele. Ele se tornou o homem mais rico na história da humanidade e o mais sábio na história da humanidade também, porque Deus garantiu isso para ele. Para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? Põe no versículo 12. 1 Reis 3:12. 1 Reis 3, versículo 12. Olha o que Deus respondeu: farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Você viu que ele coloca sábio e capaz de discernir? Sabedoria é isso, é nós termos essa habilidade de distinguir. Muitos de nós vivemos, sabe como dizia aquela música, eu nunca escutei, eu descobri esses dias que é uma música, mas é viver como se não houvesse amanhã. Alguém estava citando ela, acho que semana passada, e falou, como diz a música, viver como se não houvesse amanhã. Isso é um problema. Provérbios 27, põe pra gente, versículo 12, alerta a forma com que uma pessoa sábia tem que agir, tem que viver. Acabamos de ver que sabedoria ela é super importante, porque ela traz para nós dinheiro, ela traz para nós proteção, ela traz para nós saúde, e se você continuar lendo, você vai vendo as mais anos de vida, você ganha com sabedoria. Você ganha com sabedoria aqui, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E olha o que diz Provérbios 27, 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente vive como se não houvesse amanhã. Segue adiante e sofre as consequências. Então, quando nós vivemos sem ser prudentes, o que é o prudente? É o sábio, é aquele que conhece a possibilidade do mal lá na frente e se precave. O avisado vê o mal e se esconde. Na versão da Almeida Revista Corrigida, o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Então, qual consequência nós sofremos quando nós rejeitamos a sabedoria? A gente vive como se não tivesse o amanhã. A gente ignora as consequências e vamos vivendo. No fim das contas, nós sofremos, olha o resultado. Segue adiante e sofre as consequências. Deus, por que você permitiu com que eu casasse com esse homem? Aí Deus fala, foi você que casou, não fui eu. Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Mas foi você que escolheu esse caminho. Eu alertei você lá atrás, quando tua mãe falou, essa namorada não é boa, esse menino aí não é bom, não, minha mãe está com ciúmes, não sei o que, você rejeitou. E aí surge o problema.
Então, sabedoria é a gente ter essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. É você saber o tempo e o modo, quando agir e quando não agir. É aquela resposta de Eclesiastes 3, há tempo para tudo. E como é que eu sei o tempo exato de cada coisa? Com sabedoria. E essa sabedoria que vai trazer, nos exaltar, cuidar de nós, nos proteger e colocar um diadema de graça em nossa cabeça, proporcionando anos de vida, saúde e riquezas. Agora vamos ler junto Provérbios capítulo 1, versículos 24 ao 32. 24 a 32. Então, até agora, o que a gente está tratando? Sobre os conceitos primários, principais de sabedoria. Que ela é a coisa principal, é a capacidade de discernir o tempo e o modo, quando e como. Saber o certo e o errado, o melhor para cada momento. E ela nos traz inúmeras recompensas. Nós vimos que essa sabedoria nós temos que buscá-la com tudo que possuímos. É você começar a pensar mais. E como é que você adquire ela? A gente já falou várias vezes, mas existe uma listinha que eu sempre gosto de citar de 10 formas práticas. Dentre elas é andar com pessoas sábias, é comprar livros e materiais para você adquirir sabedoria, é você ouvir conselho, é você ler a Bíblia, é você estar na presença de Deus, porque a gente está falando da sabedoria divina, é você orar pedindo sabedoria, é você orar para receber a oração de outras pessoas, é através da imposição de mãos que você recebe sabedoria. E a Bíblia nos trata diversas formas que você adquire sabedoria. Por isso a importância de você falar, não, agora eu entendi, eu vou atrás de sabedoria. Eu vi algumas formas, eu vi que ela é importante, eu preciso disso. E aí você começa a investir teu tempo. Olha o que diz, do 24 até o versículo 20, é bem curtinho, 32. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Isso aqui é a sabedoria falando. No capítulo 1 de Provérbios, se você pegar eu não vou ler ele inteiro para te situar, mas eu vou contextualizar você aqui agora. Salomão escreve o livro de Provérbios e ele coloca a partir do capítulo 4, quando eu era novo, tenro em idade, meu pai me dizia, daí ele começa, aqueles textos que a gente leu do capítulo 4 até o capítulo 10. E lá no capítulo 1, quando ele introduz, ele fala, olha, procurem sabedoria, procurem adquiri-la, porque a sabedoria clama e ela diz. Então ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa, um ser. Alguns dizem, de acordo com Provérbios 8, que Jesus seria a sabedoria de quem Salomão está tratando, lá no capítulo 8. Então o Salomão ele gosta de pegar a sabedoria e personificar ela, como se ela tivesse voz, pensamento e fala. Imagina a sabedoria falando com você, como é que ela é? Não sei, dá a impressão que na língua portuguesa é feminino, né, sabedoria, parece vai ser uma mulher então, não sei como é que ela seria a sabedoria, mas é o que Salomão está fazendo. E aqui onde nós estamos lendo, é ela falando com a gente, a sabedoria. Então sei lá, imagina uma fumaça conversando com a gente. Volta no 24, não lembra, isso aqui é a sabedoria falando, ó. Vocês porém rejeitaram o meu convite. Convite de quem? Da sabedoria. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Quem que estendeu a mão? A sabedoria. Eu falando, eu queria te alertar, eu queria te instruir. 25, é uma linguagem poética, tá? Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, já que vocês não estão querendo me ouvir mesmo, eu, de minha parte, vou dar risada na sua desgraça. Zombarei quando o que temem se bater sobre vocês. Isso é a sabedoria divina falando para nós. 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, 28, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. É um pouco grave, não é? Versículo 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Olha o que foi desprezado. Então ela sintetiza tudo. Eu clamei, eu gritei e você não ouviu, eu estendi a mão e você não deu atenção, então eu vou dar risada na hora que você cair também. O que é esse gritar, estender a mão, falar, clamar e pedir? Ele está resumido aqui, ó. Não quiseram aceitar o meu conselho. Põe no 29 de novo. Está resumido aqui, ó. Desprezaram o conhecimento. Então, quando eu desprezo o conhecimento, quando eu recuso o temor do Senhor, eu não quero saber de aprender, não. Eu não quero entender sobre essas coisas de Bíblia. Eu não quero saber o que o pastor tem para me falar. Eu estou desprezando o conhecimento. É nesse momento que a sabedoria está gritando e eu não estou dando bola.
que ela está estendendo a mão e eu não estou ouvindo, que ela grita, mas eu não escuto. É isso que é não dar ouvido para ela. É eu desprezar o conhecimento, recusar o temor do Senhor. O que é recusar o temor do Senhor? É fazer coisa errada porque você não tem medo de Deus. Versículo 30. Não ler Bíblia, não se importar com o céu, com salvação e nada. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Qual advertência? Do temor do Senhor, da palavra de Deus, do conhecimento. Qual advertência? Tudo que a Bíblia te alerta a não fazer. Ou seja, você viveu uma vida de pecado, uma vida como se não houvesse amanhã, despreocupado, e nós vimos no 27:12, dizendo que o avisado vê o mal e se esconde. Você não foi prudente, você não prestou atenção no que tua mãe falou, no que ela te aconselhou, no honra o teu pai e tua mãe que está lá na Bíblia, você não procurou andar com os sábios, você andou com o tolo e agora você está sendo afligido, você não selecionou as tuas amizades, você não selecionou o que você ia ler, o que você ia ouvir, com quem você ia caminhar, aonde você ia trabalhar, o que você ia assistir. Aí vem a consequência. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Você vai colher o que você plantou então. Está aí o fruto. E por último, 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Em algumas versões fala bem assim, e eu gosto muito. O desvio dos simples os matará. O erro dos simples. Pode ver que aqui não está colocando dos maldosos. Está colocando a inconstância. O que é inconstância? Uma hora você faz uma coisa, uma hora você faz outra. Uma hora você serve a Deus, outra hora você para. Uma hora você vem para a igreja, uma hora você não vem mais. O desvio, o erro. Você falha, vem para cá, vai para lá, não sabe o que quer, é inconstante. Essa é a inconstância dos inexperientes, de quem não tem conhecimento, de quem é simples. Não está falando dos maldosos. Não está falando que o erro, vamos trocar o inconstância por erro, para ficar mais fácil. Porque o erro do simples vai matar eles. Na RC diz, pois o desvio do simples os matará. Então quando você fala, mas eu não sabia, morreu. Não tem perdão. Mas eu não conhecia, igual você falar para o policial que te para, eu não sabia que não podia 120 aqui. Tá, você vai ser preso. Eu não sabia que não podia tomar cerveja e dirigir. Você está preso. Não, mas eu não sabia. Você está preso. Deus, eu não sabia que eu não podia casar com essa mulher. Perdeu o teu casamento, perdeu tua vida. Agora você não pode voltar mais no tempo. Mas eu não sabia que tinha que educar a criança desse jeito. Agora já foi. Você não correu atrás do conhecimento. A inconstância dos inexperientes, que é quem não tem experiência, conhecimento, discernimento. Quando você vai levar teu carro para um mecânico inexperiente, o que quer dizer? Que não sabe arrumar. Então o erro de quem não sabe o que fazer, destrói eles. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Aí você me fala, nossa Paulo, mas você me apavorou aqui agora. Não, o conselho é simples. Por mais que você tenha plantado um monte de coisa errada, o que o texto nos diz é que a gente vai colher. Eu contei há muito tempo atrás aqui na igreja, uma história de que fazia pouco tempo que eu tinha tirado a carteira, eu acho que eu ainda estava com a permissão, e minha mãe, eu falei para ela que eu ia fazer uma viagem lá para o Rio Grande do Sul, e ela falou, filho, não vai porque é longe, não sei se o pastor lembra dessa história, ela falou, não vai porque é longe, vai de avião que você vai gastar até menos, é mais rápido, seguro e tal. Não, eu vou, acho que eu não sei dirigir e tal, e fui. 1 hora antes de chegar lá no Rio Grande do Sul, eu ia para Gramado, tem uma cidade chamada Igrejinha. Tem uma serra lá nessa cidade de Igrejinha. Eu não vi, estava tudo à noite, escuro, eu inexperiente, e eu preocupado e não tinha sinal de celular, e era uma serra e eles tinham acabado de jogar aqueles pedregulhos para poder asfaltar, então estava meio deslizando. Eu estava um pouco rápido para a serra, 60 por hora, para a serra ali era rápido, porque eu não via, não conhecia direito e não tinha iluminação. Eu sei que deu um momento que o carro não conseguiu fazer a curva, ele bateu na parede da serra. Ainda bem que ele não foi para o outro lado, né? Não sei nem se eu estava aqui hoje. Mas ele bateu ali, faltando 1 hora para chegar no destino. E naquele momento, eu podia ter falado assim, eu sei por que aconteceu isso. É Deus no controle, mandando os anjos me livrar de um assalto ali na frente. Eu não acho. Se eu ler Provérbios 1:24, está escrito assim, ó, porque eu clamei e você não ouviu. Volta lá no 24, lembrando dessa história minha agora de carro. Olha como é que a gente lê ela. Pode ser, Deus faz isso sim. Ele manda um anjo furar o teu pneu lá para você não ser assaltado, alguma coisa pior acontecer. Mas também colhemos o fruto do que fazemos. Então veja, você, porém, Paulo, não ouviu o que sua mãe falou e nem se importou quando ela estendeu a mão e mandou você não ir de carro.
25. Já que você desprezou totalmente o conselho dela e não quis aceitar a repreensão dela, o que ela te orientou, 26. Eu agora estou rindo de ver o teu carro batido e eu vou dar risada quando você estiver preocupado agora aí. Perdi a viagem, virou um caos, é guincho. Ainda bem que o pessoal lá foi gente boa e ajudou. Versículo 27. Quando aquilo que você teme, ficar preocupado acontecer, uma tempestade, o carro batido, a desgraça, ou agora ter que pagar o seguro, perder o dinheiro de toda a viagem, tudo, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, 28, então você vai me chamar e aí não vai me encontrar, você vai falar, Deus, me tira daqui agora. Não, agora o carro está batido, podia ter caído do outro lado, alguém podia ter morrido dentro do carro, eu podia ter morrido, podia ter perdido uma perna ou alguma coisa, e daí agora a perna já perdeu. Aí está escrito ali, ó, aí você vai me procurar, mas não vai me achar. Já casou, eu traí minha esposa, eu não devia ter feito isso. Agora traiu, agora você conseguiu a tragédia feita. Me deu um momento de loucura, eu falei de um jeito que não devia com o patrão e perdi o emprego. Agora perdeu. Só que você não pode mais ficar olhando para aquilo que você já perdeu e já foi. Isso aconteceu, pena, Deus nos ajuda a vencer e Ele nos facilita a passar pela nossa colheita quando nós decidimos uma nova plantação. Aí você me diz, tá Paulo, mas eu já tenho 50, 60, 70 anos, 80. Eu contei também uma vez que meu avô, eu perguntei para ele assim, vô, se você pudesse voltar no tempo. Quando eu perguntei isso para ele, eu estava com 21 anos de idade. E ele com perto de 80, 78, alguma coisa assim. Eu falei, se você pudesse voltar no tempo, que idade você gostaria de voltar e ter para viver de novo? E eu lembro que ele me falou que ele gostaria de voltar quando ele tivesse... Ele tinha acabado de escutar o livro de Provérbios. Eu dei o livro de Provérbios num pendrive. E ele falou, nossa, se eu tivesse escutado isso mais cedo na minha vida teria sido totalmente diferente. E eu queria saber quando que era o mais cedo para ele. Eu imaginei que ele ia falar, eu queria voltar a ter uns 20 anos de idade, para ter muito pela vida na frente e tal. Ele falou, não, eu gostaria de voltar quando eu tinha 50, 51 anos mais ou menos, uns 30 anos atrás. Para ele queria voltar aos 50. Então, se você tem menos de 50, você já está no total lucro, né, pastor? Para quem tem menos de 50. E eu atendi uma outra cliente um dia no escritório, com 90 e alguma coisa, e ela falou assim, nossa, se eu tivesse pagando INSS há uns 10 anos atrás, então, ou seja, quando ela tinha uns 84, por aí, ela falou, agora eu tinha conseguido aposentar, mas eu não paguei. Agora ela teria que pensar, será que compensa começar agora? E será que eu vou bater os 104 ou alguma coisa assim? Ou seja, já vi alguns que chegam lá e falam, eu não vou mais pagar nada desse negócio para aposentar, porque eu já tenho 60, 70 anos, aí eu conto para eles a história dessa de 90. Eu falei, é verdade, mas você pode viver 90, 100, você não sabe, né? Você pode morrer com 41, 42, igual meu pai, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa é certa, sempre é momento de uma nova semente. E agora que a gente aprendeu isso aqui, você pode estar com 90 anos, 95, 100 anos, 80, igual o meu avô lá. Ele recebeu Jesus, confessou no coração, começou a orar e viveu uma nova vida com 79, 78 anos de idade. A vida dele mudou radicalmente. Então nunca é tarde. E ele olhou para mim, quando eu fui falar mais a fundo das doutrinas católicas que ele acreditava, que eu acredito que podem levar ele para o inferno. Eu falei, podiam levar ele para o inferno? Eu falei, vô, você acredita nisso do catolicismo, e eu acredito que isso pode te levar para o inferno. Eu falei, eu vou falar com cuidado, mas eu sinto que eu tenho que falar. Isso foi em maio, ele faleceu em julho. Quando eu falei isso, eu falei, vô, você sabe que eu te amo e tudo, eu não quero te ofender, mas eu vou dizer o que eu acredito. Biblicamente falando, a salvação é só pela fé em Jesus Cristo, e você não tem nenhum corredentor ou redentora. E mais isso, e adoração, e não sei o quê. E falei tudo para ele. Ele olhou, eu falei, o que será que ele vai pensar agora, né? E ele falou, olha, por 80 anos eu aprendi de forma errada, mas eu acredito em tudo isso que você me falou. E você aí com 21, 23 anos, está me dizendo coisas que eu em 80 anos não ouvi. Ou seja, às vezes Deus usa um Samuel de 8 aninhos de idade para falar com você que tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, não importa. Samuel falou com Eli, que era lá de 90 anos já, era o sacerdote na época. E ele decidiu, com 80 anos, receber Jesus. 2 meses depois ele morreu. Então imagina que galardão que ele não vai ter diante de Deus, pela humildade que ele decidiu. Ele tomou uma nova decisão. Então é verdade tudo que a gente leu. Mas eu mostrei tudo aquilo não para você ficar chorando pelo teu passado, porque Isaías 43, 18 diz, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que Paulo fala? Eu vou esquecer as coisas que para trás ficam e vou prosseguir para o alvo da soberana vocação. Lembrarei das coisas que me trazem alegria, como diz Lamentações. Então não é para você ficar chorando porque você perdeu isso, tomou uma decisão errada, X e Y na vida. Mas é para você saber que as decisões que você está tomando agora estão formando o teu amanhã.
estão moldando quem você vai ser daqui uma semana, 2, 3, um mês e um ano. E quais são essas decisões que você está tomando? O encorajamento é que essas decisões sejam decisões de sabedoria. Por isso que nós lemos que sabedoria, Provérbios 4:7, é a coisa principal. E adquira ela com tudo que você tem, porque ela dará para você um diadema de graça, coroa de glória, ela te honrará, ela cuidará de você, ela te abraçará. O que é a sabedoria? São os decretos do Senhor, é a palavra de Deus. E como ela se reflete na nossa vida? Saber discernir entre o bem e o mal. O sábio saberá o tempo e o modo de agir. Então decida, Deus, eu quero adquirir sabedoria. De uma forma, as melhores maneiras iniciais para você começar isso é mudar as tuas amizades de forma imediata. É procurar alguém que você considera sábio para estar do teu lado, para ouvir, para você conversar, para você ter como um mentor, um conselheiro, um líder para te orientar. Chega no pastor e fala, pastor, eu quero ter uma nova vida, uma vida de sabedoria, e eu decidi começar mudando as minhas amizades. O segundo passo é mudar o que você consome diariamente, principalmente no Instagram, que hoje é tão forte. Hoje eu acho que o Instagram é o mais forte. Parece que o TikTok também está entrando forte nas gerações mais novas, né? O que você consome nisso, nessas redes sociais, define muito o que você vai pensar, como você vai agir. O salmista coloca em Salmo 101, versículos 3, 4, 5, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então, de uma maneira prática, se você quiser decidir mudar a sua vida para uma vida de mais sabedoria, mude as amizades, não apenas tire amizades ruins, mas tenha novas amizades boas que te acrescentam. Procure a dedo, nem que demore um pouco, mas eu vou me relacionar com pessoas que acrescentam, pessoas que me desafiam, pessoas que falam a verdade, que tenha, é melhor a repreensão, é melhor eu amar o amor aberto do que a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que adianta eu não falar nada, eu esconder, eu deixar de te ajudar, quando eu poderia falar e soltar tudo que você precisa ouvir? Então procure pessoas que falam a verdade, que acrescentam na sua vida, que são sábias. Troque esse núcleo e o que você consome. Esse é o primeiro passo. Aí depois você começa a tomar outros. Você pede para Deus te mostrar o teu propósito, o teu desígnio. A gente tem mensagens sobre tudo isso no YouTube. Se tiver interesse, depois você pode até mandar uma mensagem para mim, pelo pastor, e eu passo ali os principais conteúdos iniciais. Eu não sei se tem aqui aquele livro meu, pastor, tem? Tem um livro que eu escrevi, Primeiros Passos de Sabedoria, que é justamente para isso. Se você falar, eu quero entrar nesse mundo de buscar por sabedoria, ali são resumos de versículos chaves do livro de Provérbios que nos ajudam a saber como guiar a nossa vida no dia a dia. Amém? Vamos nos colocar em pé? Então, se você falasse assim, Paulo, como que você resume tudo que você falou? Busque sabedoria, porque você vai conseguir discernir entre o bem e o mal e saber tomar boas decisões na tua vida. Esse é o resumo. Busque sabedoria com tudo que você pode, com toda a tua força, e você vai conseguir tomar decisões importantes na sua vida. Você vai ter uma vida melhor, uma vida de mais qualidade. Senhor, estamos aqui nessa noite na Tua presença, na Igreja Batista Betel. Agradeço ao Senhor pelos que estão aqui, pelos que não puderam estar, pelas famílias aqui representadas, pela vida do pastor, da pastora. Coloco em Tuas mãos, ó Deus, essa mensagem, para que ela possa penetrar, não o que eu falei, mas a Tua palavra. E que o Senhor trabalhe na vida de cada um dos que aqui estão, dentro daquilo que é necessário para cada um. Porque a Tua palavra ela é eficaz, ela é poderosa, ela pode transformar do dia para a noite. E nós pedimos essa unção de sabedoria e de transformação para que muitos testemunhos saiam através da ministração de hoje, em nome de Jesus. Amém.